sou Marcelo Andarilho. Em vídeos anteriores tenho falado sobre Eratóstenes e seu mais conhecido feito, a medição da circunferência terrestre. Falei como ele teria calculado a circunferência ou perímetro da Terra. Falei que sua intenção não era provar a esfericidade do planeta, pois para isso ele teria que realizar o experimento em mais de 2 cidades. Mencionei que o que se sabe sobre a vida e obra de Eratóstenes vem de citações de outros autores e que, portanto, alguns detalhes sobre seu experimento são mera especulação. Quando foi feito, as unidades de medida usadas, as coordenadas exatas e, consequentemente, as distâncias entre os pontos. Até mesmo os resultados finais podem ser questionados, pois nada disso tem relevância. O que nos importa é o método, a matemática envolvida. Se nos dias de hoje o método de Eratóstenes for aplicado e replicarmos o experimento, chegaremos a resultados parecidos. E digo parecidos, pois mesmo com todo o avanço tecnológico atual, quase todos os experimentos que temos notícia hoje são feitos de maneira rudimentar, ou seja, feitos por pessoas sem acesso a equipamento de ponta. Em meu último vídeo sobre o assunto, eu repliquei o experimento, a fim de mostrar que em uma Terra plana haveriam vários sóis em diversas altitudes. Em uma distância de 4.979 km, teríamos uma diferença na altitude do Sol variando de 4.993 a 6.428 km. Algo muito difícil de ser explicado, uma diferença de 1.435 km na altitude solar. Há mais de 10 anos, escolas de vários países ao redor do mundo vêm se reunindo para replicar o experimento de Eratóstenes. Os resultados encontrados pelos alunos de 2010 a 2017 mostram uma diferença de 110 km no raio da Terra, se comparado o menor valor obtido em 2013 ao maior valor obtido em 2011. Ou seja, o perímetro terrestre teve uma diferença de 690,8 km, menos de 2% de diferença entre a maior e a menor medição feita pelos alunos em 7 anos. Enquanto a altitude do Sol em uma Terra plana teve uma diferença de mais de 22%. 1.435 km em 6.428 km. É fácil explicar os motivos para uma diferença de menos de 2% na medição do perímetro do globo. Esse pequeno erro de menos de 2% pode ser causado pela imprecisão na coleta dos dados. Se usarmos, por exemplo, uma haste fina para medir o tamanho da sombra e, consequentemente, a elevação solar, teremos uma pequena dificuldade para aprumá-la e teremos uma sombra fina e precisa. E se o Sol estiver, vamos usar o termo forte, ou seja, um dia ensolarado, sem nuvens ou outro tipo de interferência, como a poluição atmosférica, a ponta da sombra será bem visualizada. Já em um dia parcialmente nublado ou com poluição atmosférica, teremos uma luz solar difusa, uma sombra fraca com uma penumbra, tornando a medição da sombra mais difícil de ser feita e aumentando a possibilidade de erro. Se usarmos uma haste mais grossa, será mais fácil aprumá-la e talvez tenhamos uma sombra mais robusta, de melhor visualização. Porém, a sombra terá de ser melhor interpretada, pois se a haste tiver 2 cm de espessura, sua base ocupará 2 cm na escala de medição, e a ponta da sombra também terá 2 cm. E por onde deveríamos medir? Meio centímetro de erro já é um erro. Para aprumar uma haste, podemos usar um piso nivelado com um ou mais esquadros, um nível de bolha, um prumo de pedreiro ou um dispositivo eletrônico, como um celular ou um inclinômetro. Ou até mesmo a haste pode servir de prumo, como fiz para conferir se a tal senhora de Nova Friburgo estava certa ou não. Porém, eu usei uma haste com uma chumbada de pesca presa a um varal de roupas por vários dias, e todos os dias eu tinha que ajustar a distância entre a haste e o disco de medição, pois de acordo com a temperatura do dia, o varal se dilatava ou se contraía, mudando a tensão do fio do varal e, consequentemente, a altura da haste em relação ao disco de medição. Mas será que um prumo de linha sempre irá apontar para o centro de massa no centro exato do planeta? A grosso modo, sim. Mas ele poderá ser influenciado pela massa de uma grande montanha, como foi mostrado pelo amigo Josiel Gomes em seu vídeo de número 15, A Montanha e a Gravidade, que estará na descrição desse vídeo, junto aos links para um artigo e um vídeo sobre o assunto. Com certeza você já viu essa imagem aqui na internet. Esta figura é uma ilustração exagerada com a intenção de demonstrar as diferenças de gravimetria.
a distribuição de massa em diversos pontos do planeta. Resumindo, o prumo perfeito só é possível com equipamento de ponta, mas mesmo assim, se conseguirmos obter o prumo perfeito, teríamos que considerar a oblacidade do planeta, que é uma variável a ser corrigida para obtermos com precisão o perímetro ou a circunferência do globo. Quanto menor a latitude, ou seja, quanto mais próximo da linha do Equador, menor será a circunferência obtida com o experimento de Eratosthenes, e quanto maior a latitude, maior será a circunferência ou o perímetro do globo obtido com o experimento do grego. Existem até aplicativos para corrigir essa distorção da oblacidade. A altitude do observador em relação ao nível do mar é outro fator a ser corrigido. Esses três fatores, a gravimetria, a oblacidade e a altitude, são considerados na elaboração de mapas, como mostra o professor Alessandro Miola, da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Em uma série de vídeos, ele explica de forma bem detalhada essas variáveis. O professor Antônio Vieira também tem vídeos sobre o assunto. Para quem desejar entender mais, os links estarão na descrição. Além desses fatores citados até agora, temos também a refração atmosférica. Sim, a refração existe, mas seus efeitos são mais acentuados próximo à linha do horizonte, causando uma distorção que não passa de meio grau ou 30 minutos de arco. E com o Sol a pino, essa distorção na posição do Sol é nula, pois a refração é a mudança de velocidade da luz quando ela muda de meio, mas essa mudança de velocidade só causa um desvio da luz em ângulos diferentes de 90 graus, ou seja, a 90 graus não há desvio da luz. Logo, um fator desses isolado não fará muita diferença, mas todos eles juntos podem ocasionar um erro de até 1 grau na medição da elevação solar. E é lógico que para obtermos a circunferência ou perímetro da Terra, é necessário usarmos um cálculo trigonométrico, onde temos que ter pelo menos dois valores, a elevação solar e a distância entre os pontos de medição. Quanto maior for essa distância entre os pontos, maior poderá ser a margem de erro. Não que as distâncias dadas pelo Google Maps e Google Earth estejam erradas, mas achar a coordenada exata de um ponto pode não ser muito fácil, o que poderá gerar um erro de alguns metros ou poucos quilômetros. Portanto, vimos que podem ocorrer vários erros na coleta dos dados. A imprecisão na medida do tamanho das sombras, a má interpretação da medida das sombras, a inclinação da haste ou de outro objeto usado para a medição das sombras, a medição incorreta das distâncias entre os pontos de medição. E existem também variáveis que podem influenciar, como a gravimetria, a oblacidade, a altitude e a refração. Em uma Terra esférica, esses fatores podem causar erros que podem passar dos 2% encontrados pelos alunos do projeto Eratosthenes. Mas como explicar um erro de mais de 20% na altitude solar em uma Terra plana? Simples, a Terra não é plana. Os terraplanistas vivem falando que estão estudando e nos cobram empirismo, mas os poucos experimentos que vemos da parte dos terraplanistas são fraudes, como o caso do Sr. Martins, que foi a Caraguatatuba e filmou a imagem refratada de uma ilha. Ele passou 4 dias no local e apresentou 1 minuto e 46 segundos de filmagem da ilha refratada, menos de 2 minutos de filmagem para quem ficou 4 dias no local. Onde estão as filmagens onde a ilha não é visível? Nós não fizemos somente uma filmagem foi publicada, as outras estão comigo e estão com ele. Eu passei 4 dias ali, eu fiquei 4 dias na praia. Isso ele omitiu. Essas imagens que ele omitiu seriam outra carta na manga? Existe um outro terraplanista que acha que empirismo é usar um simulador de refração no computador e afirma que as camadas de atmosfera são invertidas. E está disposto a provar que o erro de 20% na altitude do Sol, demonstrado por mim, se dá por conta da refração atmosférica, ou atmosplana no caso dele. Eu estou passando trabalho, porque eu não vivo disso, eu faço só minhas horas de folga, né? Eu estou fazendo pesquisas para tentar encontrar o valor correto, até a que altura existe o índice de refração, para poder simular, baseado nas posições solares. Eu estou até usando o vídeo que vocês fizeram lá com o Marcelo Andarilho, né? Lá de Petrópolis. As outras 3, 4, 5 posições. Então eu estou colocando o Sol na posição original ali em cima de Petrópolis, e à medida que vai afastando, eu estou vendo qual seria o índice de refração mais denso para o menos denso, para que o Sol baixasse exatamente onde ele é visto na posição de cada localização, de cada observador. Então isso dá um pouco de trabalho, mas... Eu resolvi ajudá-lo
e sobrepus as imagens obtidas pelos cálculos apresentados em meu vídeo ao simulador usado por ele. E é curioso como em nenhum dos pontos onde os raios de sol chegam de forma oblíqua, o Sol poderia estar a pino, ou no zênite, ou a 90 graus sobre o obelisco de Petrópolis, mesmo invertendo as camadas da atmosfera, ou usando índices de refração equivalentes ao vidro. Como o Sol poderia estar a 90 graus sobre um ponto e seus raios sofrerem uma refração tão acentuada em outro ponto? Será que nosso amigo Pantera Velha, além de achar que a Terra é plana, ele ainda acredita que o domo é de diamante? E o Sol estaria fora do domo? Ou as camadas da atmosfera seriam tão invertidas que existem diamantes suspensos nas camadas mais elevadas da atmosfera? Mesmo com todos os possíveis erros e variáveis, podemos dizer que as crianças do projeto Eratosthenes estão certas e a Terra é um globo. Enquanto os estudiosos da Terra Pizza não apresentam nada além de especulações infundadas e fraudes. Obrigado por assistir até aqui. Não deixe de dar um like, isso é muito importante. Em meu último vídeo tive mais de 400 visualizações e pouco mais de 50 likes. Se você não é inscrito, inscreva-se, não custa nada e é de extrema importância para o crescimento do canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.